Meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira, narrador, para a gente falar um pouco aí sobre o Brasil na série, no Campeonato Gaúcho, da primeira divisão, 2 pontos conquistados, 2 empates, 0-0 com a Aimoré, 1-1 com a equipe do Grêmio, e um episódio lamentável que acabou acontecendo no sábado no estádio Bento Freitas, a acusação de racismo do goleiro Adriel por parte de um torcedor do Grêmio Esportivo Brasil. Sobre isso que a gente vai falar aqui no canal, mas, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo. Bueno, pessoal, vamos começar falando a respeito dos jogos, Vamos começar falando a respeito das 2 partidas que o Brasil até aqui fez. Transmitiu o jogo entre Brasil e Aimoré. O Brasil fez até um jogo legal, poderia ter saído com o resultado melhor, poderia ter saído com os 3 pontos lá de São Leopoldo, faltou um pouco mais de capricho na hora da finalização, e me parece que a estratégia que tão bem funciona na pré-temporada, com 2 centroavantes ou com 2 jogadores finalizadores, no caso aí o João Anderson e também o Thiago Santos, parece que não está funcionando agora com bola rolando no Campeonato Gaúcho. Então o Brasil precisa arranjar as alternativas, e tem 2 boas alternativas, Luizinho e Bruno Paulo deram resposta quando entraram nos jogos, tanto quanto o Aimoré, como também quanto o Grêmio. Eles foram muito bem nessas 2 partidas, então eles ganharam ponto com o técnico do Grêmio Esportivo Brasil, o Gerson Testoni. Será que ele já faz essas mudanças para o jogo da quarta-feira, 21h30, contra a equipe do Guarani de Bagé, no estádio Bento Freitas? Seria importante ele ter mais movimentação. O Marlon cresce juntamente quando tem jogadores de velocidade, porque o time fica muito engessado nesse 4-2-3-1 losango, ou nesse 4-4-2 losango que o técnico Gerson Testoni coloca no meio campo, porque tem um jogador posicionado, que é o Juliano Pacheco, tem um caçador, que é o Cal, tem o Gabriel Araújo, que é um cara mais cadenciador de jogo, mais de cruzamento, e tem o Marlon, que é o cara que dita o jogo. Aí você tem mais à frente deles, você tem o Thiago Santos e também o João Anderson, que são jogadores que têm um pouquinho de dificuldade de recomposição, de voltar para buscar o jogo. O João Anderson até tem um pouco mais de facilidade, mas ele não tem tanta essa característica de ser um cara que rebaixa, vem buscar o jogo e assim se soma com o pessoal da frente. Então, Luizinho e Bruno Paulo têm essa característica. O Bruno Paulo é um condutor de bola, mas com habilidade vertical, que vai driblando, que vai tentando o gol. O mesmo vale para o Luizinho, só que o Luizinho tem a velocidade. Então, para você quebrar linhas, o importante é a velocidade. É você ter jogadores com drible e com velocidade. Paulo Vitor entrou muito bem também, é um jogador que também alia velocidade e presença de área. Então, o banco de reservas do Brasil mudou 2 partidas, obviamente, porque por questão de coerência, o Gerson Testoni não mudou da primeira partida para a segunda partida. Mas eu acho que já para esse jogo contra o Guarani ele vai ter que fazer alguma mudança, porque o time rendeu melhor depois que entraram essas peças, principalmente o jogador de velocidade, que é o Luizinho, e um jogador que também tem ali a velocidade e também presença de área, que foi o Paulo Vitor. Além, é claro, do Bruno Paulo, que é um jogador de habilidade, é um jogador de velocidade, é um jogador também que no 1-1 ele vai muito bem, do drible, precisa muito desse tipo de jogador, do drible, para quebrar a linha, para entrar na área do adversário. Quando o Luizinho entrou, quando o Bruno Paulo entrou também no jogo contra a equipe do Aimoré, o Brasil conseguiu quebrar a linha do Aimoré. A linha do Aimoré estava muito bem fechada, e tanto o Thiago Santos como também o João Anderson, eles estavam muito bem marcados. Quando houve essa substituição, o Brasil conseguiu entrar, e até com facilidade, dentro da grande área do Aimoré. Por isso que eu acho que é para se lamentar realmente o resultado de empate em 0-0 lá contra a equipe do Aimoré. O Brasil poderia ter saído com os 3 pontos de lá. Já no jogo contra a equipe do Grêmio,
O Brasil encontrou um pouco de dificuldade ali no começo para encaixar o jogo, mas teve melhores oportunidades. Conseguiu impor o seu jogo físico, o seu jogo técnico, por mais que seja o tal time de transição do Grêmio, né? Que eu não sei porque que eles colocam essa nomenclatura, mas é o tal do time de transição do Grêmio. Mas mesmo assim, com jogadores com qualidade, por exemplo, o Felipe Albuquerque jogou aqui no Brasil, jogou na Ponte Preta, o Elias Manuel foi destaque a temporada passada, entre outros jogadores que acabaram sendo destaque da equipe do Grêmio. E assim o Brasil conseguiu uma boa atuação. Ficou também, claro, com um gosto amargo de que poderia ter saído com o resultado melhor. Mas agora, obviamente, que os sinais já começam a se ligar, porque nós já vamos para a terceira rodada, tem um confronto na Zona Sul contra a equipe do Guarani e é necessário vencer. É preciso conquistar os 3 pontos nessa partida diante da equipe do Guarani. Não tem negociação. Foram 2 jogos em casa e vai ter que conquistar 4 pontos. Não pode ficar sem vitória nessa partida diante da equipe do Guarani. Vai ser um jogo muito importante, tem a rivalidade, tem o Badico lá do outro lado, então tudo caminha para a gente ter um jogo muito disputado no estádio Bento Freitas. E para a gente fechar, né, um fato lamentável que acabou acontecendo no sábado, no estádio Bento Freitas, um torcedor acabou flagrando um indivíduo fazendo gestos suspeitos. Eu vou colocar como gestos suspeitos porque isso aí necessita de uma melhor averiguação, né, gente? Porque a gente não pode aqui ser precipitados em acusar alguém de ter feito alguma coisa e na realidade a pessoa estava pensando em outra coisa. Mas enfim, esse cidadão não tomou um cuidado devido, porque era um jogo que estava sendo transmitido para todo o Brasil, era um jogo que tinha muita gente com câmera, muita gente com celular. Então isso vai despertando o interesse das pessoas em estar sempre ligado, estar sempre conectado. E esse rapaz não conhece a história do Grêmio Esportivo Brasil. O Grêmio Esportivo Brasil, que é um clube que tem na sua origem muitos negros, né? Inclusive em tempos passados os jogadores do Brasil, a torcida do Brasil eram conhecidos como os negrinhos da Baixada. Então esse rapaz ele não sabe, ele não tem a menor noção do que é ser o torcedor verdadeiro do Grêmio Esportivo Brasil e do que é a essência do Grêmio Esportivo Brasil. O torcedor da Vila, o torcedor do Navegante, o torcedor de outros bairros periféricos da cidade de Pelotas. Esse é o verdadeiro torcedor rubro-negro. O negro, o branco, o alemão, o pardo, o índio, enfim, é uma mistura de etnias que vestem camisa rubro-negra. Mas também é preciso fazer alguns pontos. Bom, o rapaz que filmou, ele era para ter pegado esse vídeo, no momento flagrou, vai no GCRIM, da posição da onde ele estava era muito próximo até o GCRIM, muito provavelmente tem policial sempre circulando, ele pode chegar a abordar um policial e dizer, olha aqui, ó, esse cara aqui fez uma atitude suspeita na arquibancada. Eu me ofendi com isso aqui. Apresenta para a polícia imediatamente iria na arquibancada e iria também identificar esse rapaz e muito provavelmente iria retirar ele para prestar os esclarecimentos. Só que o problema que nós estamos vivendo agora nesse momento, obviamente que a filmagem ela é importante, mas que a denúncia ela acabou não sendo no momento. Isso aí foi para as redes sociais. Gerou uma repercussão que poderia ter sido resolvido na hora. É sempre bom a gente ter muito cuidado, não estou passando pano por cara que cometeu esse ato horroroso, né? É um ato horroroso que ele acabou cometendo, mas obviamente que a gente tem que levar em consideração que até que se prove o contrário, ele é apenas suspeito, né? Ele não é definitivamente o acusado, ou ele não é definitivamente o culpado por o tal crime. Então eu acho que é preciso ter um pouco de calma. As autoridades responsáveis vão conseguir apurar e vão conseguir tomar as medidas cabíveis para que esse rapaz, caso ele tenha cometido esse crime, seja punido. Beleza, galera? Então tá. Não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!